Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Venho passando, iniciando a nossa madrugada, trazendo a palavra do Senhor. Hoje, terceiro dia do nosso propósito, derrubando os gigantes. Onde nós levantamos o nosso clamor, onde nós nos colocamos na posição para orar e invocar o nome do Senhor. Invocar o nome daquele que é grande, poderoso e dá vitória aos seus escolhidos, que buscam a Ele de dia, de noite, que não cessam suas orações, que clamam por socorro, que clamam pela misericórdia, que buscam de todas as formas encontrar resposta para as suas orações. A palavra do propósito se encontra no livro de 1 Reis, 1 Samuel, glória a Deus, aleluia, capítulo 17 e o versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos um jovem, alguém escolhido por Deus, alguém que estava sendo preparado, alguém que estava sendo separado por Deus para uma grande obra. Alguém que Deus escolheu para cuidar de um povo. Alguém que iria tirar toda a sua vida para fazer a vontade do Senhor, buscar a Ele e obedecê-lo. A Bíblia diz que um jovem comum, assim como eu e você, viu o inimigo afrontando o povo de Deus. Viu o inimigo se levantando, tentando roubar, matar e destruir o povo. Havia um filisteu e uma batalha entre os filisteus e o povo de Deus. E este homem gigante, soldado, preparado, estava ali há 40 dias e há 40 noites afrontando o povo de Deus, causando medo, angústia, aflição em todos os soldados e até mesmo em Saul, o rei que Deus já havia escolhido, mas pela desobediência havia perdido a presença do Senhor e também havia perdido o seu trono. Só que ele ainda continuava sendo rei. Davi, mesmo sendo ungido, ainda continuava cuidando das ovelhas do seu pai. As poucas ovelhas, assim como dizia o seu irmão para ele. No momento em que ele chegou no campo de batalha, os seus irmãos perguntaram o que ele estava fazendo ali, que ele devia voltar da onde ele veio. O rei, olhando para ele, também disse que ele seria incapaz de vencer aquele gigante. Por ele ser franzino, porque ele não tinha estatura, ele não tinha aparência de um guerreiro. Só que aquele homem pequeno, que aos olhos de todos que era despreparado, ele tinha algo diferente de todos. Ele tinha a presença de Deus. Ele sentia Deus, ele via Deus dar vitória a ele. Todas as vezes que o urso, o leão, atacava uma das ovelhas, ele se levantava em favor dela. Ele se levantava, ia lá e arrancava da boca do leão, da boca do urso, tomava o leão pela barba, matava o leão para libertar aquela ovelha. E aqui a Bíblia nos mostra que esse homem, esse jovem, estava diante de um grande obstáculo.
Só que ele não temeu a grandeza daquele gigante. Ele não temeu, perdão, ele não temeu o tamanho do inimigo. Porque a fé dele o fazia ver que Deus iria dar vitória a ele. Porque ele acreditava. Muitas das vezes o que nos impede de vencer os obstáculos ou de tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós é nos acharmos pequenos demais. Ouvirmos as vozes que vêm até nós falando que nós não vamos conseguir ou que nós não vamos vencer e nós dermos ouvidos a essas vozes. Só que Davi não deu ouvidos àqueles que mandaram ele parar. Simplesmente ele ouviu a voz que estava falando a ele que a vitória seria dele, em nome do Senhor dos Exércitos. Que aquele que é grande daria vitória a ele. Assim como antes, quando Saul estava na obediência, ele também ouvia essa mesma voz falando com ele. E nesta madrugada, o Espírito Santo ele fala para mim e para você. Apresenta para o Senhor aonde está o teu gigante, aonde está o teu problema. Que Ele enviará a resposta para a tua oração. Porque o nosso Deus, Ele não deixa ninguém sem resposta. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-vos-á. E todo aquele que pede, recebe. Peça para aquele que é grande, para aquele que é poderoso, aquele que tem misericórdia de nós, pois é graças à misericórdia dele que estamos vivos. É graças à misericórdia dele que nós não somos consumidos vivos. Porque graças a ele que nós recebemos a nossa salvação. Que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas irá receber a salvação. Assim como ele disse aos seus discípulos depois que ele ressuscitou, antes de ele ir assentar à direita do Pai, que os discípulos saíssem e apregoassem o Evangelho. E todo aquele que cresce e fosse batizado, iria ser salvo. Mas aquele que não cresce, não se entregasse, não abrisse o seu coração, não iria alcançar a salvação. Aqui nós vemos um Deus que zela daqueles que creem nele. Porque ele disse aos seus discípulos que ele iria estar com eles, que através deles eles fariam milagres. Que ele iria pegar em serpentes. E mesmo que eles tomassem algum veneno mortal, nada lhes aconteceria. E que através dele eles impunhariam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. O mesmo Deus continua sendo o mesmo. Ele continua te cuidando de você. Ele continua através da tua vida, através da tua oração, através da tua fé. Porque assim como a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Porque Davi não viu o gigante caindo, mas ele ouviu a voz no coração dele falando que Deus daria vitória a ele. Assim como a Bíblia diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois assim como eu venci, você também vencerá. A Bíblia é clara em nos dar vitória. Ele fala, ele garante a vitória para aqueles que ouvem, obedecem e creem. Porque se você crê, você verá a glória do Senhor se manifestar. Assim como Davi, ele creu. Ele com uma pedra, ele derrubou um gigante que estava colocando medo e estava afrontando o povo de Deus e afrontando o Deus vivo durante 40 dias e 40 noites.
Deus usou a fé de Davi para mostrar para todos que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda e nós dermos ordens aos montes que eles se transportem e se joguem ao mar, assim Ele fará. Então nós não devemos temer, nós devemos somente entregar nas mãos do Senhor e confiar, porque aquele que confia no Senhor verá o milagre acontecendo. E a palavra que o Senhor me deu para esse dia de hoje, para confirmar que se nós tivermos fé, nós venceremos tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra as hostes, principados e potestades do mal que atuam nas áreas celestiais. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, para a honra e glória do Senhor. E a Bíblia diz assim: e depois dele, Samar, filho de Azé, o Ararita, quantos filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e estendeu, defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui a Bíblia nos mostra Samar, um dos valentes de Davi, um dos 37 soldados, homens que tiveram um encontro com Davi na caverna de Adulão. Quando Davi fugia da ira de Saul, porque depois que Davi derrubou o gigante Golias, ele viu se acender contra ele a ira de Saul. Davi fez o bem, derrubando o gigante, e o rei Saul, ao invés de agradecer, ele se levantou a perseguir Davi. E Davi foi se esconder na caverna de Adulão. E ali ele encontrou com diversos homens que ninguém dava valor, homens que aos olhos de todos naquela época eram malfeitores, mas homens que estavam ali dispostos a acompanhar Davi. Aqueles homens se uniram ao Davi para viverem e darem, através das suas vidas, vitória ao rei Davi. Aqueles homens se tornaram fiéis ao rei até o final da vida dele. E aqui a Bíblia nos mostra que Davi, nas suas últimas palavras, ele se lembra dessa passagem, aonde um homem, um dos soldados, um dos valentes de Davi, estavam com eles na batalha e estavam pelejando contra os filisteus. E aquele homem, ele viu um campo de lentilha. E naquela época, a lentilha não era um cereal que era muito disputado, que nem um trigo. Era algo que não tinha muito valor. Mas mesmo assim, aquele homem deu a vida dele por aquele pedaço de terra. Aquele homem ficou ali guerreando contra os filisteus no meio daquele campo.
Enquanto todos fugiram, ele estava ali, guerreando, sozinho, para salvar aquela plantação. E Deus deu vitória a ele. Assim nós aprendemos que muitas das vezes na minha e na tua vida, alguns irão ver pelo que você tem lutado e não vão dar valor naquilo que você está lutando, por aquilo que você está lutando. Alguém vai falar, mas você está batalhando por isso? Isso aí é uma causa perdida. Ou você está perdendo tempo lutando por essa causa. Desiste, isso é impossível você alcançar. Como você acha que você vai vencer? Isso aí não tem futuro, isso aí já é um projeto falido, isso aí não tem mais jeito. Mas aquele homem lutou. Aquele homem não desistiu por aquilo que estava nas mãos dele. Porque ele estava ali para defender aquele pedaço de terra. Assim, Deus ele coloca nas tuas mãos algumas coisas para você cuidar. Assim como Davi sozinho, enquanto seus irmãos foram trabalhar, foram ser soldados de Saul e deixaram a casa do seu pai, Davi ficou ali no campo, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E Deus dava vitória a Davi contra os ursos, contra os leões, contra o inimigo que vinha para tentar os animais, tentar roubar, matar aquelas ovelhas. Ele estava ali dando a sua vida para cuidar das ovelhas. E aqui a Bíblia nos mostra que homens, que assim como a Bíblia diz, Davi, ele foi ungido rei, mas ele voltou a cuidar das ovelhas. Quando ele derrubou um gigante, ele foi cuidar das ovelhas do Pai também, das ovelhas de Deus. Porque esses homens, eles eram esquecidos, eles eram homens que aos olhos da sociedade eram malfeitores, mas através da vida de Davi, eles se tornaram os valentes de Davi. E aqui a Bíblia nos mostra que essa passagem gravou no coração de Davi. Muitas das vezes aquilo que você está fazendo hoje, aos olhos de todos, é insignificante. Muitos não entendem por que você está lutando, por que você está batalhando, por que você está buscando tanto por isso. Mas creia que aos olhos do Senhor, Ele tem visto. Aquilo que para os outros não tem valor, e fugiram, ou abandonaram, ou desistiram. Mas se você está lutando, se você está intercedendo, se você está nesta madrugada batalhando por aquilo que você ama, por aquilo que você acha que tem valor, porque para muitas pessoas, eles só querem buscar por aquilo que tem valor, mas você está buscando por aquilo que não tem preço. Assim como esse valente Samar, ele teve o seu nome escrito no livro da vida. Ficou gravado a sua vitória. Assim também muitos irão ver, de geração em geração, pessoas vão se lembrar de tudo aquilo que você tem feito, de todo o seu esforço, porque os milagres irão acontecer. Aquilo que você tem pedido em oração irá acontecer. E todos irão se lembrar, todos irão dizer. Assim como Davi conta nas suas últimas palavras, quando ele fala dos seus valentes, ele se lembra da valentia de Samar, de lutar por um campo de lentilhas, um campo que aos olhos de todos não tinha valor, porque todos abandonaram aquele campo. Mas ele não, ele lutou até Deus dar vitória. Ele sozinho, porque maior era o que estava com ele do que o que estava com os filisteus.
Assim também foi com Davi. Deus, ele usa os pequeninos. Deus, ele mostra que ele usa aquele que ele quer. Que ele não está em busca dos grandes. Porque ele não vê como o homem vê. Ele vê com os olhos do coração. Ele esquadrinha o meu e o teu coração. Se ele te chamou para esta obra, é porque ele sabe que você é capaz de vencer. Porque o Senhor, ele não dá uma batalha para aqueles que estão despreparados. Ele te prepara para vencer. E nesta madrugada, o Senhor está te chamando para você fazer parte daqueles soldados que vencem batalhas, que não desistem, que vão até o fim. Assim como Cristo, ele mesmo sabendo por tudo quanto ele sair, ele ia passar, ele não desistiu, ele perseverou, ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele foi ao Monte das Oliveiras orar, antes dos soldados chegarem para levá-lo. E ele chamou os discípulos para orar. E ele chorou sangue, de tanta angústia e aflição. Mas ele estava ali orando. Ele pediu para o Pai que, se fosse possível, afastar o cálice dele, mas que todavia fosse feita a vontade do Senhor. Porque ele sabia de tudo que ele ia passar. Assim como eu e você, nós também sabemos, porque o Senhor nos alertou que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Porque assim como ele venceu, nós também venceremos. Então ele declara aos nossos ouvidos. O Espírito Santo fala para mim e para você nesta madrugada: não desista, persevera por aquilo que Deus colocou na tua mão. Porque se Deus te colocou, se Deus te plantou neste lugar onde você está e entregou nas tuas mãos algo, um ministério, uma família, não desista, persevera, luta por aquilo que você ama, porque Deus é aquele que vai te dar a vitória. Assim como a Bíblia diz, ele levanta do pó o pobre necessitado para fazer assentar na cadeira de príncipes. Assim como este homem e os outros eram pessoas que ninguém dava nada, eram pessoas esquecidas, pessoas mal vistas pela sociedade. Mas quando eles se alinharam, quando eles se alistaram no exército de Davi, eles se tornaram os valentes de Davi. Deus, ele está levantando você para ser valente do Senhor. Deus está te alistando para o exército do povo de Deus, porque ele que dá força ao cansado, ele que levanta o que está prostrado, ele que dá graça aos humildes, ele que garante a vitória aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. Então creia que aquele que te chamou é fiel para te conduzir, te dar a vitória. Basta você se posicionar e obedecer, porque aquele que ouve e obedece vê a vitória chegar. Então creia que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque não há nada impossível para ele. Ele mostrou para mim e para você que tudo é possível, que ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Então creia que nada do que Deus colocou nas tuas mãos para você guardar, para você proteger, irá para a mão do inimigo, porque aquele que peleja por nós já nos garantiu a vitória. Assim como está em Êxodo 14:14, Deus pelejará por vós e vos calareis. Então creia que Deus já te deu a vitória, que a vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus, posso orar por você? Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, entramos aqui, Senhor meu Deus, diante da Tua face, pedindo perdão e misericórdia pelos nossos pecados, por atos, pensamentos, omissões, pelas nossas fraquezas, nossas falhas. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, assim como Samar, Senhor, tomando
este lugar nas nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, ó Pai, que nós venhamos poder lutar por aquilo que nós amamos, por aquilo que é valioso, Senhor, por aquilo que muitos abandonaram, muitos deixaram, Senhor, para trás. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor, nos ajude a lutar por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, ó Pai. Senhor, meu Deus, nos fortaleça, nos ajude, Senhor, a vencer, Senhor, meu Deus, o inimigo das nossas almas, que só vem para roubar, matar e destruir, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha guardar os meus filhos, guarda meu filho Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabela, Isabel, guarda, Senhor, meu Deus, a Bianca, a Antônia, a Kétlia, a Débora, o Isaac, guarda o João Paulo, a Maria Franciele, a Maria Clara, a Maria Eduarda, Senhor, guarda a entrada e a saída deles, livra eles, ó Pai, do homem sanguinário, das perseguições, das armadilhas do inimigo, Senhor, livra eles dos acidentes de trânsito, dos acidentes de trabalho, das balas perdidas, das investidas malignas, Senhor, que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar eles, ó Pai, de todo mal, esconde eles, ó Pai, no esconderijo do Altíssimo, Senhor, traz eles para a Tua presença, que eu te peço, Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, meu Deus, eu te peço também, Senhor, meu Deus, pelos meus irmãos, guarda a casa do meu irmão Ângelo, do meu irmão Paulo, guarda meus sobrinhos, toda a minha parentela, visita toda a família Grifo, toda a família Duque, toda a família Miranda, toda a família Ferreira Medeiros, toda a família Silva, toda a família Santos, toda a família Onofre dos Santos. Visita a família Sato, ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a todos os teus servos e servas, ó Pai. Todas as mulheres do grupo Mulheres que Ora, todas as mulheres e os homens do Grupo Luz do Mundo, Senhor. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a todos os grupos de oração, todos os pedidos de oração. Vai de encontro a todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas, servos do Senhor, todos os bispos, todas as bispas, todos os apóstolos, ó Pai, todos aqueles que levam a preciosa semente. Que o Senhor venha guardar, venha proteger e venha livrar. Que o Senhor venha capacitar cada um de nós, ó Pai, pois grande é a seara e poucos são ceifeiros, ó Pai. Senhor, meu Deus, que a Tua palavra venha ser luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos dar vitória sobre o nosso adversário, Senhor. Que envergonhado e confundido seja o nosso adversário, Deus Santo, Deus de poder, Deus de glória. Nós te agradecemos pelo mês que passou, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos preparar para viver algo novo neste mês, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a colher segundo aquilo que nós temos plantado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, visita, Senhor, meu Deus, a irmã Janaína e o irmão Wilson, visita a Stephanie, visita as crianças dela, Senhor, visita os sonhos, os projetos da tua serva, capacita ela, Senhor. Pai, visita a Gi, visita os seus filhos, visita, Senhor, meu Deus, os sonhos, os projetos dela, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, visita a Marisa e o Michel, visita o irmão Luan, Senhor, ó Pai amado e Pai querido, visita a Jennifer, visita as crianças, visita a Emily, os seus filhos, Senhor, os filhos da Emily, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita a irmã Malvina, o seu filho, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, a Márcia e o Rafael. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Visita a Dona Maria, Senhor, meu Deus, seus filhos. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tati, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a irmã Ivone, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, o Cosmo. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Tininho, a Suzy. Visita o seu Tininho, o seu Toninho, Senhor. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Visita, Senhor, meu Deus, essas duas crianças que foi pedido em oração, o Gael e o Gabriel, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, a irmã não sabe o que aconteceu, mas viu ele todos enfaixados. A mãe mandou a foto, Senhor, pedindo oração. Pai, vai de encontro a essas crianças no hospital neste momento, Senhor. Vai de encontro a todos os hospitais, as UTIs, as CTIs, as clínicas de recuperação, as penitenciárias, orfanatos, asilos, manicômios, becos, vielas, praças, ruas. Vai de encontro a todos aqueles que se encontram necessitados. Ó Pai amado e Pai querido, todos aqueles que estão na beira do caminho, clamando pela Tua misericórdia. Ó Filho de Davi, tende misericórdia, Senhor, pois é graças à Tua misericórdia que estamos vivos, ó Pai. Estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre toda a terra, contemplando, Senhor, meu Deus, os Teus servos. Pai, vai de encontro a todo pedido de oração, Senhor. Pai, visita minha irmã Yara, Senhor, meu Deus, visita os meus parentes de longe, Senhor, aqueles que eu não conheço, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda, proteja eles, ó Pai, de todo mal, Senhor. Pai, vai capacitando, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria. Senhor, meu Deus, se tiver alguém enfermo, Senhor, que seja curado em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor
Senhor Jesus, que a tua palavra venha alcançar os quatro cantos deste mundo, Senhor, que todo aquele que se encontra abandonado, esquecido na beira do caminho, que ele venha ser encontrado, que ele venha ser usado pelo Senhor, Pai, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vai escolhendo, Senhor, meu Deus, aqueles que são rejeitados. Capacita, Senhor, porque assim como a Bíblia diz, ó Pai, o Senhor escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as que se acham, Senhor. Vai levantando os pequeninos, ó Pai, vai capacitando, Senhor, meu Deus, os pequeninos, vai dando graça, Senhor, meu Deus, aos humildes e vai abatendo os soberbos, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, meu Deus, nesta madrugada, neste dia que está começando, que o Senhor venha preparar esse dia, Senhor, ó Pai amado e Pai querido, para que os seus filhos venham viverem o melhor dessa terra, Senhor. Pai, visita o Marcos Evangelista, trabalha na vida do teu servo, Senhor, toca da planta da cabeça à sola dos pés, tira todo o cansaço, todo o desânimo, Senhor. Ó Pai amado e Pai querido, abre as portas que estão fechadas na vida do teu servo, abre os olhos dele, Senhor, para que ele venha enxergar aquilo que é o caminho certo. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria a ele, dê discernimento, ajuda ele, Senhor, meu Deus, naquilo que ele não consegue sozinho, Senhor. Ó Deus santo, Deus de poder e Deus de glória, visita a família dele, liberta aqueles jovens, ó Pai, que estão aprisionados na droga, no alcoolismo, Senhor. Pai, visita a sobrinha dele, a Danila, Senhor, meu Deus, liberta ela da depressão, Senhor. Vai quebrando as amarras, ó Pai, salva esta família, resgata, Senhor, meu Deus, entra com cura, libertação, transformação, Pai, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos transbordantes e sem limites sobre essa família, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, supra as necessidades deles, ó Pai, eu te peço, ó Deus santo, Deus de poder e Deus de glória, visita, Senhor, meu Deus, todos aqueles que estão necessitados de uma porta de emprego, de uma providência, Senhor, meu Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor, envia providência, Senhor, não permita que os seus filhos venham perecer neste mundo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, traz recursos, Senhor. Ó Pai amado e Pai querido, capacita os teus filhos e filhas, ó Pai, para que eles possam trabalhar, Senhor, dê discernimento, dê conhecimento, Senhor. Pai, o Senhor é dono de toda ciência, de toda autoridade no céu, na terra, no mar, na água. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor pegou, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Samar, e fez com que ele, de malfeitor, se tornasse um valoroso, um soldado de Davi, Senhor. Vai capacitando, Senhor, meu Deus, homens e mulheres, ó Pai, dispostos a levarem o teu evangelho, a lutarem por aquilo que é valioso, Senhor, meu Deus. Ó Pai amado e Pai querido, dê força ao que está cansado, dê graça, Senhor, meu Deus, levanta os que estão prostrados, ó Pai, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pega do beiro do caminho, Senhor, e coloca na posição aqueles que se afastaram, aqueles que desistiram, Senhor, traz de volta, Senhor. Pai, faz com que o Espírito Santo convença o homem a voltar para os seus caminhos, ó Pai, voltar para a tua igreja, Senhor, meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, resgata teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus, peleja as nossas pelejas, ó Pai, e dê vitória aos teus filhos, é o que eu te peço, Senhor, meu Deus, nesta madrugada, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos os venham colher segundo a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz e não volta vazia, Senhor, meu Deus, que essa palavra venha surgir efeito na vida dos teus servos e que eles venham ver o grande livramento que o Senhor dá para eles no dia de hoje, Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que o Senhor dê vitória aos seus escolhidos que clamam dia e noite, Senhor, pela vitória que vem da tua parte. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor derrame sobre ti todas as bênçãos que estavam retidas no alto céus, que você venha ser alcançado pela misericórdia do Senhor, que o Senhor te dê a paz que excede a todo entendimento, amém?